Olá, meus amigos, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Vou aguardar o pessoal ir chegando aos poucos. A gente já vai entrar daqui a pouco. Vamos fazer essa transmissão. Ana Cláudia. Boa noite, Ana Cláudia. RC Sasa, Sérgio Cardoso. Meu amigo Sérgio Cardoso, tudo bem? Estamos aqui hoje. Hoje eu estou de visitante aqui. Hoje eu fui convidado, sou convidado hoje do canal Ativistas Independentes. Bater um papo com vocês aí, para dar uma turbinada na segunda-feira. Também estou até agora de correria, vim de uma live no canal, vim para cá agora. E estou desde cedo na rua, né? Depois aqui é que eu vou pifar de vez. Eu é que vou para o carregador daqui a pouco. Walter Pérez, boa noite. Maria José, boa noite. Todos sejam bem-vindos. Para mim é uma satisfação estar aqui pela primeira vez com vocês. É uma página grande, bem frequentada. E espero aí poder corresponder à expectativa de vocês. Não sei se a gente vai estar sempre, mas hoje eu garanto que a gente fica aqui. Segunda-feira, né? A gente está se readaptando de novo à rotina. Vamos aproveitar para falar um pouquinho aí de eleições, do panorama político. Quero agradecer a Ana Cláudia aí que fez esse convite aí para a gente estar aqui batendo um papo. E a gente vai falar do que a gente sabe falar, né? Política, que a gente respira 24 horas por dia e agora a coisa está se afunilando, muita coisa acontecendo, mas pelo menos agora definiram as chapas, a gente já sabe agora quem é o inimigo, quem é o amigo, a quem a gente vai combater, né? Como que a gente vai fazer esse combate? São 60 dias aí de briga pesada e vamos embora. Acho que a gente está bem na fita, está com chance aí de fazer aí um trabalho importante e matar esse jogo aí no primeiro turno, né? Que é o que mais está propenso a acontecer. Bom, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar hoje. Eu não cheguei a definir uma pauta com a Ana Cláudia, porque ficou meio que em cima da hora para a gente tratar disso. Então, achei melhor a gente fazer um resumo aí do que foi a entrevista do Bolsonaro na quinta-feira, uma avaliação que muita gente andou pedindo. Vamos falar dessas composições de chapa, o que a gente pode esperar disso. Vamos falar dessa guerra midiática que vai ser feita, né, vai ser travada a partir de agora, onde a gente pode se proteger. Hoje mesmo a gente já teve aí uma situação que vai precisar ser esclarecida em relação a algumas declarações do Mourão. Mas é isso, pessoal. O que a gente tem para colocar aí inicialmente, na minha avaliação, volto a dizer, isso aí tem a ver com como que eu fiz a avaliação do que aconteceu na quinta-feira na Globo News. Eu acho que foi um momento histórico, importante, foi um divisor de águas para todos os grandes veículos de mídia, né? Para a mídia brasileira foi um divisor de águas, porque eles colocaram ali diante deles o seu arqui-inimigo, alguém que representa uma ameaça real e concreta para a estabilidade desse sistema de imprensa brasileiro, que boa parte de suas receitas depende de dinheiro público, depende de repasses do governo federal, da Secretaria de Comunicação, para que eles sobrevivam, para que eles continuem com as suas contas em dia, porque se houver um rompimento desses contratos de publicidade, propaganda, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras, enfim, próprias propagandas institucionais do governo federal, se essas verbas forem cortadas hoje numa canetada, a Folha de São Paulo quebra, a Veja quebra, o Grupo Abril, né, quebra, a Rede Globo vai passar por sérias dificuldades financeiras, a Bandeirantes pode passar muitas dificuldades. Então, todo o aparato midiático hoje no Brasil depende do governo federal para manter a sua solvência. Isso é um fato, né? Isso não é uma opinião.
Os números estão aí para quem quiser pesquisar. E estão hoje, de certo modo, provando do próprio veneno, porque todos esses aparelhos de imprensa foram tomados pelos jornalistas com formação de viés esquerdistas, com engajamento em partidos de esquerda, e abraçaram a causa esquerdista, progressista, e bateram palma quando lá atrás, né, no início dos anos 2000, começou uma política de asfixia para esses grandes veículos, que perderam aí duas das suas principais receitas, que era a propaganda de cigarro, a propaganda de bebida, que respondiam, eram receitas publicitárias que davam autonomia para que esses veículos conseguissem estabelecer um jornalismo relativamente independente, conseguir fazer uma linha editorial independente. Mais recentemente, com a proibição de propagandas de brinquedo, né, propaganda infantil, mais no final dos anos 2000, esse foi o tiro de misericórdia que o governo central, de forma maquiavélica, arquitetou isso para produzir esse resultado, fazer com que todos os grandes meios de comunicação, toda a grande mídia, ficasse financeiramente dependente de verbas publicitárias do governo federal. Com que propósito? Com o propósito de controlar a narrativa. E foi exatamente isso que aconteceu. E agora, qual é a situação que se desenha agora? Com uma mudança de cenário possível agora, um governo de direita, um governo do Bolsonaro, com grande chance de ganhar a eleição no primeiro turno, você tem o seguinte: foi preparado todo um aparato no governo, né, para se tomar conta desse país, para se plantar um governo fascista no Brasil, com a imprensa controlada. E agora, se a gente tiver a vitória de um governo de direita, ele vai pegar essa ferramenta pronta. Olha que interessante. Olha como a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, se a gente não tem certeza de que aquilo vai ser nosso. Então, eles agora estão apavorados porque sabem que, uma vez sentando na cadeira do Palácio do Planalto como presidente da República, tudo isso que foi montado agora pode se voltar contra eles, e vai se voltar contra eles. Só existem dois caminhos para que uma tragédia para esses grandes veículos não aconteça. Ou vai dançar conforme a nossa música, ou vão ter que jogar a toalha e pedir pinico. É inevitável. Então vocês vão ver assim, num passe de mágica, coisas assim inimagináveis acontecendo. Novelas da Rede Globo tendo que fazer outras narrativas, né? Parar com essa forçação de barra, esses programinhas de Fátimas Bernardes da vida, você vendo, por exemplo, jornalistas do tipo de Mônica Bergamo, de Ricardo Boechat, esses caras vão, se quiserem manter os contratos, a gente mantém, mas eu quero esse fora. E vai acontecer desse jeito. Porque não tem jeito. Você não pode sustentar, você não pode dar o piche para o passarinho que vai te bicar depois, né? Então, isso é evidente que algumas providências nesse sentido, e veja, não é censura. Isso não é censura, né? É aquele velho ditado de quem paga a banda escolhe a música. Se eu sou o pagador, qual é o sentido que faz de eu estar pagando para fazer comercial num veículo que está falando mal de mim? Se for para tu falar mal de mim, eu não faço mais propaganda em você, pô. Então, é uma encruzilhada que a mídia hoje se encontra e que agora, na sexta-feira, ficou claro que o destino deles foi selado. Ou eles vão com tudo para tentar arruinar a possibilidade da direita governar o país, e eles vão fazer o que eles puderem, mas quando chegar no momento que eles veem que isso não tem mais volta, eles vão ter que se render. Ou se rende, ou ano que vem se prepara, porque vem chumbo grosso. Vai cair todo mundo. Deixa eu ver como é que está aqui os comentários, para a gente poder dar prosseguimento. Odete Silva, Vitor Agóis, chegou também agora. Aqui tem o Jaldo Rocha diz o seguinte: o Alain, do Terça Livre, ele disse que as declarações do Mourão publicadas na revista Veja são falsas. A gente está checando isso também, tá? A minha equipe está levantando isso. A gente está procurando primeiro a gravação,
né, original, a fonte original, para saber como é que foi dado o contexto, qual foi o tom da fala, né? Para quem ainda não sabe, né, está sendo veiculado aí nas principais mídias que o Mourão teria dito de forma pejorativa que o Brasil, né, o Brasil é um país problemático graças a uma origem miscigenada de índios e negros, sendo que os índios seriam indolentes, os negros são malandros, né, misturado com os brancos que vieram da Europa e tudo mais. E aí está criando um bafafá. Acho muito pouco provável que o Mourão tenha falado algo nesse sentido, com esse nível pejorativo, com esse nível de conotação. Então a gente está tentando. E todos os jornalistas, comentaristas, inclusive o seu Reinaldo Azevedo, nenhum deles apresentou a fonte, né? Só falou que ouviu dizer. Então a gente está levantando isso para saber até que ponto isso aí procede ou se isso é uma fake news. E vai ter troco, né? Uma vez constatado, a coisa não foi bem essa, que não foi exatamente isso que foi dito, ou que isso é uma meia-verdade, ou que o contexto era assim, assim, assado, é óbvio que isso vai ter troco e a gente vai contra-atacar. Esse pessoal está subestimando a força que a direita tem hoje nas redes sociais, né? Eu não sei por que eles insistem em subestimar, porque nós hoje somos hegemônicos, né? Não tem espaço para a esquerda hoje no Facebook. E por mais que o Facebook tente fazer uma gracinha ou outra, ele também pensa no bolso, né? Se o Facebook hoje fechar todos os canais de direita, não sei se ele sobrevive na internet por falta de cliente. Até porque quem compra é o conservador que compra, que consome. Esquerdista não é muito de comprar, não. Reginaldo Khalil Daher, bem-vindo também. José Ailton Gomes, gente, que é o Márcio Labre, sou eu mesmo. Estou aqui hoje. Hoje eu vim de convidado aqui da Ana Cláudia, tá bom? Sejam bem-vindos aí, a gente vai bater um papo aí. Então, dando prosseguimento a isso, gente, em cima dessa primeira conversa que a gente teve, a situação da imprensa hoje é muito complicada. O que aconteceu na quinta-feira foi que eu particularmente estava com um certo temor, eu achava que o Bolsonaro não teria estofo para enfrentar aqueles repórteres infinitamente mais experientes que os do Roda Viva, que são fraquíssimos. Eu achava que ali ele não ia conseguir fazer muita coisa, mas surpreendentemente ele, não sei de onde ele tirou força, mas ele se saiu muito melhor. Já no início, no primeiro momento da entrevista, eu percebi uma segurança muito grande, uma fala cadenciada, serena, uma respiração certinha, correta, um tempo de fala bom. Ele conduziu muito bem e ele passou segurança bem desde o início. Ele teve uma ou outra tropeçada em relação a algum ou outro ponto de salário mínimo, aumento de salário mínimo, questãozinha econômica, mas, no geral, ele foi muito seguro, ele conseguiu se sair muito bem e conseguiu até dar umas cortadas boas, mesmo ele tendo as limitações de vocabulário que ele tem, argumentativas, retóricas. O Bolsonaro é um cara que não é treinado para oratória nem para retórica. Ele não tem o mesmo nível de treinamento de um Ciro Gomes da vida. Mas ele tem essa virtude, que é a sinceridade, e isso hoje está valendo muito mais do que um cara que sabe falar muito bem, sabe desenvolver bem o raciocínio. Ele simplesmente diz o que sente, é uma coisa verdadeira, de coração, dentro das imperfeições humanas, e eu acho que isso é que tem sido o grande ponto favorável a ele. E lá nessa entrevista ele conseguiu conduzir, na maior parte do tempo, com essa pegada, e ainda botou todo mundo no bolso. Eu acho que o momento assim, máximo foi quando ele leu aquele artigo, aquele editorial de 1984 do Roberto Marinho, que eu acho que ali ele devastou a redação da Globo, a editoria. Ele realmente colocou a Globo numa situação vexatória que vai entrar para a história. E eu tenho certeza que os editores, os diretores de jornalismo, eles se arrependeram amargamente de ter feito aquela entrevista com o Bolsonaro. A Miriam Leitão até hoje deve estar catando o que resta dela de credibilidade, que ficou explodida aí para tudo que é lado. Acho que na questão de mulheres ganhar menos que homens, acho que ali faltou ao Bolsonaro uma orientação mais técnica. Eu acho que ele já não foi nem... Enfim, poderia ter sido melhor orientado pela assessoria, mas, na verdade, a rigor, essa é uma grande falácia que existe no Brasil. Não existe essa coisa de que
homens ganham mais do que mulheres porque são homens e mulheres ganham menos porque são mulheres, né? Pega-se estatísticas e faz um cruzamento delas sem fazer as devidas adequações, as devidas comparações daquilo que deve ser comparado, né? Então, você não pode comparar o salário de um engenheiro com o de uma recepcionista. É óbvio que se você pegar uma estatística de quantos recepcionistas você tem, quantos engenheiros você tem, se você fizer uma média da massa salarial de um monte de engenheiro com um monte de recepcionista, vai dar que o homem ganha mais que mulher. Nós temos o artigo 461 da CLT, que deixa claro que é proibido por lei, sujeito à sanção, né, pela lei, sujeito a multa, sujeito a todo tipo de punição para quem violar esse artigo, que é o artigo que garante que homens e mulheres exercendo o mesmo cargo, a mesma função, na mesma empresa, com o mesmo quadro, com a mesma, no mesmo organograma da empresa, eles são obrigados a receber o mesmo salário. Isso está na lei. E se você for fazer uma pesquisa em qualquer empresa, você vai ver que se tem lá engenheiro pleno 1 e uma engenheira plena 1, se eles tiverem o mesmo tempo de contratação, exercem a mesma função, eles têm que ganhar o mesmo salário. Isso não existe. O que existe é você comparar maçã com laranja, que é o que esses camaradas estão fazendo. Existe, em termos de mercado, uma preferência ou um salário melhor para homens do que para mulheres? Tem alguns aspectos, em alguns cargos, que os homens se saem melhor e outros que as mulheres se saem melhor. Mas, por exemplo, o Bolsonaro ali, naquele momento, ele poderia ter devolvido para a Miriam. Então, é a seguinte pergunta: vamos fazer isso? Vamos fazer isonomia salarial no Brasil inteiro e já vamos começar aqui pela Globo News. A senhora vai pegar o seu salário e vai igualar o do Merval Pereira e o do Gerson Camarote, que o da senhora é o dobro dos dois. E aí a gente está começando a ajustar as coisas por aqui mesmo. Porque como que você vai... E agora? Como é que se resolve? Ambos são jornalistas, mas qual é o diferencial que faz o da Miriam ser mais alto e o deles não? Então, são questões que realmente o mercado é que acaba determinando, e não é por sexualidade, não é pelo sexo, não é pelo gênero. Existem carreiras em que mulheres ganham mais do que homens e vice-versa. Então, essa é uma falácia que a esquerda vem trabalhando há 30 anos e que muita gente cai nisso, né? Então, esfrega o artigo 461 e manda o sujeito provar que existe um caso de diferença salarial de pessoas exercendo o mesmo cargo, a mesma função, no mesmo tempo de empresa, na mesma empresa. Pronto. Aí nós vamos saber quem é que está mentindo. Mas, no geral, eu acho que ele se saiu muito bem e eu acho que ele saiu desse debate preparado. Né? Preparado dessa entrevista, ele saiu até psicologicamente preparado para os próximos debates. Embora eu, particularmente, não seja muito favorável a que ele participe de debates. Mas, enfim, é uma decisão deles, né? A gente não tem muito poder sobre isso. E eu acho que ele vai sair muito bem, mas ele saiu muito confiante. Eu acho que agora estou um pouquinho menos temeroso dele escorregar em alguma casca de banana. Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal. Simone Simões via a declaração do Mourão, citado no Jornal da Band, mas não mostrou ele falando, somente o repórter. Pois é, eu estou começando a desconfiar, Simone, que tem alguma coisa estranha, porque ninguém está mostrando a fonte original. Ninguém está mostrando. Tem alguma coisa esquisita nisso aí. É igual aquela história de que o Bolsonaro falou que ia metralhar a Rocinha. Né? Ninguém confirma e o Augusto Nunes negou categoricamente que ele não disse isso. E aí ficou por isso mesmo, né? Boa noite. O Estado não pode interferir na empresa privada, já existe em lei. Isso aí, Ana Maria Santos, já existe em lei. Já está na lei. Quer dizer, quando a gente fala que está na lei, é porque está na lei. Se você, por exemplo, você vai ser contratada por uma empresa. Você entrou como engenheiro na empresa. Tá bom, você entrou quando? Hoje. Aí tem um engenheiro lá. Mas o engenheiro que está lá tem 5 anos de empresa. Pô, não tem como você ganhar o mesmo que o cara. Não tem como. O cara já tem 5 anos de empresa, já acumulou vários aumentos. Você vai entrar no piso da contratação da empresa lá. Se fosse o contrário, se fosse um cara entrando com você há 5 anos na empresa sendo mulher, também você estaria ganhando mais que o camarada.
Então, essas coisas, o que acontece, acho que aqui todo mundo já é vacinado, né? Esse pessoal, qualquer estatística que você quiser, de qualquer coisa, você pega e interpreta os números que você quiser. Você pode manipular, fazer o manejo de todas aquelas contas lá e fazer a interpretação que você quer e jogar na imprensa aquilo que você acha conveniente jogar. Todo o problema que a gente tem hoje no Brasil é justamente esse. Só a imprensa que está aí, a imprensa oficial, ela só dá espaço para que essas narrativas sejam colocadas. Ela não, se você ligar agora, se eles botarem um... Vamos lá, o PSOL faz um estudo sobre aborto. Ele vai lá, manda a matéria para a Band, para a Globo, é bem relacionado com essas editorias, né? Tem telefone vermelho, vamos dizer assim, liga direto lá, fala, estou com um negócio bom aqui, bota. Se você se indigna com a reportagem, entre em contato com a redação da Band ou da Globo para dizer, olha, isso aí, essa matéria aí, ela é mentirosa, eu tenho provas de que as estatísticas estão erradas, os dados verdadeiros estão comigo, eu fui pesquisadora dessa pesquisa, eu tenho como provar que isso é mentira, eu quero ir aí para provar isso. Sabe o que vai acontecer? Eu vou desligar o telefone na tua cara, pô. Só que aí veio a rede social e ganhou essa vultuosidade aí de alcance tão grande, mas tão grande, que eles não contavam com isso. Aí essa mulher vem na rede social e fala, a estatística correta é essa aqui, esse pessoal está mentindo. E é isso que eles não estão conseguindo aceitar, porque agora não tem. Agora eles têm quem desminta. Mentiu aqui, desmente ali. 10 minutos depois está desmentido. Pô. É assim que as coisas estão acontecendo. Que é o que vai acontecer provavelmente com esse negócio aí do Mourão. Isso aí tudo indica que rapidamente isso vai ser resolvido. A Daniela Brusarrosco diz o seguinte, corretamente, inclusive há casos em que o próprio judiciário pode se requerer no próprio judiciário a equiparação salarial. Isso é feito pelo simples fato de se exercer a mesma função. Então, está aí. Existe um amparo legal, existem as correções que a lei já disponibiliza, né? Então, não tem porque essa demanda ainda está sendo trabalhada, mas vocês observem que ela não é mais trabalhada no campo legislativo, porque não tem mais nada a se acrescentar no legislativo. Já está tudo pacificado. O que você tem é ladainha circulando em classe falante, em discurso político, em demagogos. Que é isso que Bolsonaro, numa oportunidade de um debate, ele tem que jogar isso. Fala, vocês fazem. Para de fazer demagogia, para de ser sem vergonha, para de ficar mentindo, porque a lei está aqui e a lei impede que isso aconteça e acabou essa história. Entendeu? Mas tomara que ele fique bem preparado. Odete da Silva diz o seguinte, a imprensa faz o que chamamos de química de números. Qualquer coisa vira qualquer coisa. Exatamente. É isso aí, Odete. Concordo plenamente com você. Exatamente isso que eles fazem. Então é isso aí, pessoal. Já estamos com 23 minutos, vamos até 30 minutos de live. A gente encerra aí às 11h30, tá bom? Para vocês, se tiverem... Beleza? Eu queria também colocar para vocês o seguinte, essa questão aí do aborto, que está sendo discutida no STF, né? Que é o lugar que não tem... O lugar é incompetente para essa discussão, né? É uma coisa que, por um lado, está sendo importante acontecer isso, porque está mobilizando a sociedade, e isso está desnudando toda a farsa que esse partido, que eu considero do campo político, para mim, com as pretensões políticas que eu tenho, quem já me conhece sabe que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, e uma das coisas que eu tenho entre uma agenda propositiva muito grande é a condição de arqui-inimigo desse partido que é o PSOL. E eu tenho inúmeras razões para dizer porque eu sou arqui-inimigo, eu me sinto arqui-inimigo desse partido. Porque o PSOL é um partido que não faz política, né? O PSOL ele é um partido chantagista e é um partido que faz sabotagem no ordenamento político brasileiro. Né? Ele só existe para isso. Ele só existe para sabotar a política e fazer hoje lançando mão hoje de um instrumento chamado ativismo judicial. Né? O pessoal, quando ele é derrotado na sua agenda, ele deu a demonstração clara de que ele não está disposto a perder
né? Ele não aceita a derrota no legislativo. O aborto no legislativo, quantas vezes se tentar avançar com a agenda do aborto no legislativo, são quantas vezes ela será derrotada e cada vez mais massacrada. Então, o pessoal não satisfeito com isso, o que o pessoal fez? Agiu de forma sorrateira e deu entrada numa APDF 442, a DPF 442, que está nas mãos aí agora do Supremo Tribunal para legislar sobre o aborto, uma vez que eles foram derrotados no Legislativo. Só a intenção, para mim, já é o suficiente. Eu tenho confiança de que a pressão popular hoje, a opinião pública está fazendo uma pressão muito grande, e como o STF já tratou dessa pauta já politizada, o STF está tratando dessa falta de... Só ele fazer uma audiência pública já mostra a politização da pauta, né? Porque se fosse para tratar, no caso, numa questão estritamente jurídica, técnico-jurídica, não ia ter nem audiência pública. Não tem audiência pública para fazer a hermenêutica da lei, né? Não existe isso, né? Só em colocar uma audiência pública significa que o voto vai ser político, né? São 11 ministros que vão politicamente tomar uma decisão. E que eles sabem que eles não deveriam fazer isso. Mas o PSOL provocou essa situação, a situação está aí criada. E aí é onde eu volto para o que eu queria dizer. A intenção, para mim, vale mais do que o resultado. Se você tem um sujeito que para na tua frente, te aponta uma arma, puxa o gatilho, mas a arma engasga, ele te matou. Ele te matou. O problema foi que a arma não atirou, mas ele te matou. Se ele apertou o gatilho, ele já tentou te matar. Não, você não tem que pensar no seguinte, mas ele não conseguiu. Ainda bem que a arma engasgou. Foi Deus que impediu. Não, tudo bem. Você pode achar que Deus impediu, mas você tem que ter na cabeça o seguinte. Ele tentou te matar, porque se dependesse dele e a arma não travasse, a bala chegava na tua cabeça. Então foi exatamente isso que o PSOL fez. Independente de se a gente vai conseguir ter vitória aí nessa situação, eu estou confiante que sim, vale a intenção do PSOL. O PSOL, só por isso, só por essa artimanha, só por essa jogada sorrateira, esse é um partido que ele tem que ser varrido da política brasileira. Ele não é digno de estar no parlamento. Nenhum parlamentar do PSOL deveria estar lá. Eles têm que ser postos para fora da República a pontapés. E isso, para mim, é uma questão pessoal. Durante o meu mandato, se eu for eleito, vocês que estão me conhecendo agora, que ainda não me conhecem, podem ter em mim alguém que vai fazer do PSOL, vai fazer a vida desses caras ser uma vida infernal. O mesmo inferno que eles produziram na política brasileira durante 20 anos, eles vão provar do próprio veneno, e o veneno deles vai ser eu, Márcio Lábio. Porque eu tenho simplesmente uma ojeriza por essa gente. De Marcelo Freixo a Ivan Valente. Eu tenho urticária só de olhar para a cara desses caras. De todo o mal que eles representam para o Brasil. Deixa eu passar aqui. Anderson Lamoia. O argumento do PSOL é que o Legislativo não pode resolver essa questão, pois os deputados têm que prestar contas ao povo. Já o STF não precisa, ou seja, claramente eles querem aprovar algo que o povo não quer. Essa é a democracia que eles gostam. Pois é, mas eles vão ter o troco. Nós vamos montar uma força política organizada em 2019, que o PSOL ele vai sofrer, tá? Ele vai sofrer. Se acontecer o que eu estou imaginando, eles vão passar perrengue. Eles não vão conseguir avançar mais nada, mas nem meia pauta eles avançam mais a partir do ano que vem. Eles vão ficar lá de enfeite. De enfeite para ser motivo de chacota. Éder Stefano, o PSOL tem a missão de destruir as instituições, desmoralizar a sociedade e abrir caminho para os corruptos que eles apoiam e entrar e permanecer no poder. Esse partido somente serve para isso. São lixos. Para a gente finalizar aqui, estou batendo meia hora de live, eu já vou encerrar. É preciso entender o seguinte, agora numa análise mais política. O PT é um partido que está morto, né? O PT agora só falta a pá de cal para ele ser enterrado. O PDT é um partido que não decola, não tem mais força para decolar, porque é um partido que está ligado com bases sindicais, é um partido numa linhagem trabalhista, não tem mais sustento a narrativa, o conteúdo programático do PDT não tem mais espaço
na situação atual do mercado de trabalho, da nova dinâmica da economia. Então, é um partido que não tem repertório. O PSB é um partido também que não, uma verdadeira água de salsicha. Quem hoje desponta para pegar o espólio do PT, quem hoje se apresenta para ser o grande herdeiro da força política que o PT teve, porque é um partido que está sendo financiado, né? Um partido que está entrando grana, triangulada por ONGs, triangulada por organizações de fora do Brasil, né? Evidente que eles estão tomando todos os cuidados legais e contábeis que eles não vão dar uma hora desse, e é um partido que está realmente se preparando para ser a força da esquerda dos próximos anos, é o PSOL. Então, é por isso que eu considero importante todos que são de direita, todos que são conservadores, ligarem o radar e ficar de olho nessa gente. O tamanho que eles têm hoje, a força que eles têm hoje, ainda é tranquilo da gente quebrar as duas pernas dele. Mas se a gente não ficar atento a esses caras ganham uma proporção, ganham um terreno em 5, 10 anos que eles podem se tornar um partido até muito mais forte que o PT, porque eles têm uma coisa que vai um pouco além do projeto de poder que o PT tinha. O PT tinha um projeto de poder muito ligado ao controle pelas vias legais, pelas vias de, futuramente, cooptando até Forças Armadas, né? O projeto PT era um projeto basicamente um projeto político. O PSOL tem um projeto, além de político, um projeto cultural. O projeto cultural do PSOL, que é o grande problema, que é a cooptação das massas, mas com convencimento socioideológico, né? Então, é o que a gente pode chamar de um remodelamento cognitivo da opinião. É fazer com que as pessoas passem a achar que abortar é um direito. Então, é um trabalho de construção de novos valores na sociedade. Então, eles trabalham isso. Primeiro, eles criam um ambiente cultural para que a sociedade concorde com essas agendas, porque aí depois fica muito fácil eles chegarem ao poder. Então, a estratégia do PSOL é uma estratégia muito mais complicada, muito mais difícil. Eles já conseguiram aliciar um percentual aí, ainda pequeno, mas um percentual significativo da sociedade. Algo em torno de 10, 15% da sociedade já é bastante tomada por essas agendas, e você vai sentar para conversar com um sujeito desse, para dizer para ele que ele está agendado, que a cabeça dele ele já se afastou da realidade, já se afastou da tradição, já se afastou das coisas que realmente funcionam no mundo, tal como o mundo é. Ele já está dentro de uma visão ideológica, de uma visão imaginária de um mundo melhor, de felicidade. Ele está já acreditando que as pessoas vão se abraçar, que todo mundo vai fazer sexo com todo mundo, que a felicidade é o caminho, que é o direito de todos. Então, todas essas loucuras, né, mentais, você já tem de 10 a 15% da sociedade que já aceitou o programa está rodando, e essas pessoas são casos perdidos, você não consegue fazer mais nada. O pessoal quer cheirar, quer transar, não quer trabalhar e quer que o governo dê a eles toda a assistência possível, porque disseram para eles que eles têm direito a tudo, mesmo que eles não tenham que fazer contrapartida alguma. Então, essas minorias identitárias já eram, não tem o que fazer, vai ter que esperar nascer uma outra geração para começar a consertar isso. Então, por isso, o PSOL é um partido que apresenta no horizonte um potencial de risco muito alto, e a gente tem que estar muito preocupado com eles, muito mais com eles do que com partidecos aí que estão aí à beira da morte, aí, como o PT e outros partidos de esquerda que tendem a desaparecer aí nos próximos 5 anos. Bom, pessoal, queria agradecer aí a vocês pela atenção. Obrigado aí pelo convite, pela primeira participação aqui no Ativistas. Havendo oportunidade, eu estou de volta aí. A Ana, é só me chamar. Dentro do possível, vou estar com vocês. Qualquer dúvida, é só me encontrar lá. Vocês sabem, na minha página pessoal, Márcio Labre, canal LTV. Eu estou à disposição. Agradeço pela audiência aí de vocês.
Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, pessoal?